Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Detetive da Fé. Bom, antes de começarmos então, gostaria de lhes pedir que se inscrevessem e ativassem o sininho, caso estejam gostando aqui do conteúdo que venho publicando no canal, beleza? Sobre os assuntos que venho abordando aqui. Bom, hoje então estarei reagindo a uma matéria desse ano, né, bem recente, que tem a ver, da Intercept Brasil, que tem a ver com esse conflito que rolou lá em Angola, né, com a Igreja Universal. Para quem não sabe, já que o meu público, a maioria do meu público aqui é do Brasil, né? Para quem não sabe, existe Igreja Universal até em Angola, né? Já faz muito tempo. E houve um período aí, um pouco depois da eleição do Bolsonaro aqui no Brasil, que teve um conflito lá interno, que começou mesmo dentro da Igreja Universal, onde certos líderes angolanos da Universal estavam se sentindo injustiçados, em questão até de salário e afins, né? Com relação aos líderes brasileiros que estavam lá em Angola, né? Então eles viam que os líderes brasileiros estavam tendo certos privilégios que eles não estavam, que os locais não estavam tendo. E a partir desse momento se começou a gerar conflito, que chegou até no governo e tal. O governo teve que interferir, teve que proibir até cultos na Igreja Universal. Estava difícil para o Edir Macedo conseguir extrair dinheiro de Angola, né? Porque a Igreja Universal vem muito com uma ideia de teologia da prosperidade, você tem que dar para Deus para depois Deus retornar para você em dobro, sei lá o quê, né? Vendem muito essa ideia. E daí arrecadam muito dinheiro com esse todo tipo de enganação, que é uma coisa que nem a Bíblia ensina, né? O jeito que eles pedem os dízimos e dinheiro e por aí vai. Mas enfim, então deu esse problema aí. E o Edir Macedo, inclusive, tinha pedido que o Bolsonaro enviasse uma carta formal lá para o presidente de Angola, João Lourenço. Ele tinha negado na altura, não aceitou. Então a Igreja Universal ficou aí com dificuldades, com certos bloqueios por causa desses problemas, que começou de forma interna na própria igreja, que depois chegou ao governo de lá. E nessa matéria aqui vamos ver que parece que o jogo virou, né? Se eu não me engano, o Edir Macedo acho que ele conseguiu retomar aí o controle e a população ficou revoltada, porque já havia se criado um movimento que era para impedir com que houvesse esse tipo de injustiça. Então vamos ver essa matéria aqui da Intercept. Justiça! Mata! Bom, jogando até bomba de gás aí. Vamos morrer! Ninguém foi! Parece que os fiéis aí fizeram algum tipo de protesto e a polícia foi lá para impedi-los, né, de protestarem com relação a essa retomada de Edir Macedo aí, no controle da Igreja Universal, né? Nós estamos aqui na Catedral de Viana, alejaram o nosso obreiro. Abriram o lábio do obreiro. Acontecendo uma guerra religiosa no centro desse conflito está a Igreja Brasileira, a Igreja Universal do Reino de Deus. Assim, esse conflito, como eu vos disse, né, está acontecendo com a Igreja Universal do Reino de Deus. Os cristãos da Igreja Universal do Reino de Deus. Os outros estão de boas, né? Quem é de outra vertente aí? Olha só, a polícia do João Lourenço, o presidente que nós votamos, alejaram o nosso obreiro. Tira a mão, alejaram o nosso obreiro, abriram ele, faz favor. Corruptos. Começou em 2020, como nós podemos ver, né? Começaram as denúncias de corrupção. Então, Igreja Universal e corrupção são coisas que andam juntas, né? Corruptos. Até denúncias de racismo, eita. Racismo, lavagem de dinheiro, é algo que estava rolando no interior da Igreja Universal, entre os membros angolanos e os membros brasileiros, né? No caso, a liderança. Também tem essa questão da vasectomia, parece que os angolanos não queriam fazer essa questão da vasectomia, e, também deu problema, né? Antes de vir. Corruptos! Por causa desses conflitos internos, os religiosos angolanos começaram um movimento, porque estou vendo aqui. Sim, pelo que entendi, os próprios religiosos da Universal começaram esse movimento contra a Universal, mas contra os brasileiros que estavam explorando lá os angolanos, no caso. Em 2022, o governo de Angola reconheceu o grupo contra a ala brasileira da Universal. O governo tinha, como eu disse, o governo tinha intervido, né? Reconheceram que tinha mesmo um problema lá, que os líderes angolanos da Universal estavam sendo injustiçados pelos brasileiros que estavam lá, os líderes brasileiros da Universal. Eles tiveram que intervir mesmo, por causa dessas denúncias e tudo mais que rolou aí.
Então, esse grupo da reforma, que eram os angolanos revoltados, tomaram a liderança das igrejas universais no país, pelo que eu entendi aí. Aqui, Tinham feito isso, no caso, né? a agressão da polícia, mais uma vez. E então, o jogo virou. Vamos lá ver. Ah, tem notícia aí do próprio site. Bispos de Angola engrossam. Pô, esse engrossar aí tá meio sugestivo, hein? Engrossar. Engrossam denúncia retirada. Quê? Bispos de Angola engrossam denúncia sobre retirada ilegal de dólares da Igreja Universal no país. Eita, nós. Pois é, né? Que eu falei, a Igreja Universal é uma igreja que prega a teologia da prosperidade, aquela exploração exacerbada do dinheiro alheio, né? Dos bens alheios. Naquela promessa falsa aí, Van, de que vão ter retorno, Deus vai vos retornar isso e tal. Por isso é que é uma igreja bem rica. Por isso é que pá, o líder lá é bilionário, se não me engano, Edir Macedo deve ser bilionário. Por causa disso daí, tem outros líderes aí também que são ricos, usufruem aí de um monte de riquezas. Então, os caras pegam os kwanzas, kwanza é a moeda de lá, né? De Angola, pegam os kwanzas, mandam para o exterior, tem que converter em dólar, né? Em outras palavras, estão tirando mesmo os dólares de lá. E os angolanos aí não estão vendo, e os próprios angolanos lá da Universal não estão vendo esse tal dinheiro, hein? Quer dizer, os caras já usam o mesmo método fajuto que usam aqui, que nasceu aqui com o Edir Macedo. Lá, os angolanos nem estão vendo esse dinheiro, porque lá os líderes brasileiros estão explorando eles, estão levando dinheiro. Eita, nós, complicação, hein? Edir Macedo perdeu. O governo de Angola reconhece dissidentes como novos líderes da Universal. Então, tem aquela primeira matéria que eles fizeram, as denúncias, estão levando os dólares, racismo, sei lá o quê. Daí o governo foi lá e interviu, não. Deixem os angolanos aqui tomarem conta da Universal. Já que a Igreja Universal é daqui, está aqui em Angola, deixa os angolanos tomarem conta. Né? Por isso é que veio essa matéria depois, pelo que estou vendo. Eita, só que teve uma reviravolta aí, ó. Reviravolta em Angola. Edir Macedo retoma controle da Igreja Universal no país. Então, acho que essa retomada que fez com que o povo ficasse revoltado, porque quem estava tomando conta eram os líderes angolanos, gerou toda essa manifestação aí, e o governo mandou lá a polícia agora para dar cabo dos angolanos que estavam fazendo manifestação. E aqueles devem ser fiéis da Igreja Universal, só para vocês terem uma ideia, hein? Aí é complicado. Neste ano, Edir Macedo retomou. Como é que é? Retomou o controle da igreja em Angola. Agora o governo local começou a usar a polícia para expulsar. Como vimos aí no início do vídeo, né? Os religiosos angolanos das igrejas, porque eles ficaram revoltados. Pô, como é que vocês tiraram os caras que estavam aqui explorando, praticando racismo, lavagem de dinheiro, daí deixaram os líderes angolanos e agora voltaram de novo os caras que estavam fazendo aquilo. Por isso é que gerou protesto aí. Mas tem um detalhe que eu acho bem interessante, que eu até gostaria de compartilhar com vocês, para vos mostrar que muitos fiéis, infelizmente, são tapados. Muitos cristãos são tapados. Hum? Vamos lá. Eles falam que acreditam na Bíblia, é um livro que fala da verdade e tal, não sei o quê. Agora, se eles estão sofrendo, se os fiéis estão sofrendo disso daqui, a polícia está dando surra neles por causa disso daqui, por causa de corrupção e injustiça do governo angolano agora, né? Só têm que aguentar. Por que eles têm que aguentar isso daí? Por que eu digo isso daqui? Eu não acredito nessas paradas aqui que estão escritas na Bíblia, né? Mas olha aqui, o crente acredita, o cristão acredita. Vejam o que está escrito aqui em Romanos 13. Dá obediência às autoridades. Eu me lembro de ter ouvido essa pregação na época que era cristão, na igreja. O pastor usou essa passagem aqui para falar que nós devemos respeitar as autoridades, por um motivo. Ó, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Eita, nós. Versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si
mesmos condenação. Na época da igreja, quando pregaram sobre essa passagem aí, que as autoridades que nós temos, coisa que já é uma mentira, porque esse contexto estava voltado para aquela época, para aquele período aí, 2000 anos atrás, mais ou menos. Os autores escreveram isso voltado naquele contexto social e para aquele período. Mas enfim, cristão gosta de aplicar coisas que não têm nada a ver com ele nos dias atuais, né? Fazem esse anacronismo. Então, com base nesse anacronismo, a pregação que fizeram quando era cristão é de que essas autoridades são, pode ser qualquer autoridade. Pode ser o Lula que está agora no poder. Pode ter sido o Bolsonaro também. Pode ser o Putin que está lá na Rússia. Pode ser o Xi Jinping que está lá na China. O Biden que está lá nos Estados Unidos, que quem sabe pode perder as eleições agora e vai entrar o Trump de novo, né? Então, qualquer autoridade, se está lá né, no lugar que está, governos e tanto faz, é porque Deus é quem instituiu. É isso que eu aprendi com essa passagem aqui, que eles aplicam para os dias atuais. Hum? Eles puxam isso para os dias atuais. Então, o ponto que eu quero explicar é esse daqui, acho que alguns de vocês já entenderam, não é? Se na Bíblia está escrito isso daqui, o mínimo que esses fiéis angolanos teriam que fazer, o mínimo que esses fiéis angolanos teriam que fazer, por mais que estejam sofrendo realmente uma injustiça, é engolir o choro. Porque eles têm uma Bíblia que eles leem e acreditam, que eles falam isso daí. Ou seja, se o governo angolano antes tinha feito com que os líderes angolanos tomassem os privilégios de lá, né? Porque era o direito deles. E agora deixaram com que o Edir Macedo tomasse o controle de novo, então eles não podem protestar. Se eles estão lá na rua tomando bomba de gás, tiro de borracha, de bala de borracha, é porque Deus instituiu essa autoridade para fazer isso daí. E eles têm que respeitar, entende? Tem que engolir o choro aí, tem que apanhar e engolir o choro. Não só falando isso, é algo que está na própria Bíblia. E não faz sentido, entendem? Por isso é que não dá para aplicar essa passagem nos dias atuais. Isso não faz sentido. Os caras estão reclamando por algo que eles realmente têm direito, foram injustiçados por líderes da Igreja Universal brasileiros que estão lá, hum, estão tomando porrada, mesmo estando certos. Os fiéis, no caso, que tinham tomado o espaço lá e que agora perderam de novo para Edir Macedo. Com base no que eles acreditam, como eu li aqui em Romanos 13, tem que aceitar, engolir o choro. Mas não fazem isso por quê? Porque não leem a Bíblia, porque só pegam aquilo que lhes convém na Bíblia para acreditar e aceitar. E tá aí, Edir Macedo voltou de novo aí. E vai rolar de novo as mesmas corrupções e merdas de sempre. Entende? Eita, nós deu uma travada aqui. Pronto, voltou. Sob bombas e tiros, eles tiveram que deixar os templos com suas famílias. Zé, né? A Polícia Nacional está a agredir até membro, uma senhora que queria entrar na igreja. A polícia agrediu, os seguranças bateram a senhora, estão impedindo, inclusive os fiéis de fazerem o culto, né? A Polícia Nacional. A Polícia Nacional ela manda de quem? Do governo angolano. E se o governo está fazendo isso daí e as autoridades foram instituídas por Deus, então foi Deus quem colocou esse governo que está dando surra no seu próprio povo, no povo de Deus. Contraditório, né? E olha que o povo de Deus está certo aí, porque rolaram denúncias de racismo, lavagem de dinheiro, que os pastores brasileiros já estavam fazendo. Levar os dólares para fora. Então, fazer disparos no meio da população, estão a lançar gás lacrimogêneo, mas é uma quantidade enorme de gás. Parece que estão a lutar contra um inimigo. pois é, meu filho. Agora, se você lesse Romanos 13 e achasse que isso se aplica para os dias atuais, terias que aceitar isso daí de boas. Hum? É aquela coisa também que a gente vê lá em Mateus 5, né? Começando aí do versículo, acho que é 40 em diante, por aí. Onde tem aquela parte que diz que tem que orar pelos inimigos, por aquele, amar os inimigos, orar por aquele que os perseguem. Se te darem tapa de um lado do rosto, oferece o outro. Hum? Tem muito crente que lê aquilo daí, romantiza, usa empregações na igreja para dar aquele romantismo cristão de sempre, mas na prática não fazem, porque na prática ninguém é otário. Hum? Se você está sendo injustiçado, vai dar mais o outro lado da face. Hum? Na prática é isso daqui, eles protestam, manifestam-se.
Mas com base na crença deles, nem deveriam fazer isso daí. Teriam que aceitar, oferecer o outro lado. Mas por que que vão lá e manifestam? Porque cagam para a Bíblia. Aceitam algumas partes que lhes convêm, outras partes que deverão colocar em prática também cagam, porque na realidade, ninguém quer oferecer o outro lado. Mas está aí. Em meio a corrupções, um monte de malandragem que rola aí na Igreja Universal em Angola, como aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, os caras estão aí reclamando, enquanto deveriam aceitar. Mas sabem que é injustiça. Hum? É toda uma bagunça. Por quê? Porque a Bíblia é uma confusão. Daí gerou toda essa confusão, as pessoas agem na confusão. hum, E acontece isso daí. Vamos lá. Eita, mas está difícil hoje, hein? Travou de novo. Ai, ai, deveria ter usado outro navegador aqui. Deixa eu voltar um pouco. Direito de todos. Está a tratar o angolano como se fosse um país estrangeiro que está a tentar tomar Angola. Eles começaram com. Essa trama envolve poder, denúncias de lavagem de dinheiro e uma boa dose de colonialismo. Eita, nós. E Edir Macedo não iria querer abrir mão de Angola. Se ele fez questão de fazer de tudo para conseguir tomar o controle lá novamente, é porque de lá ele extrai muito dinheiro mesmo. Porque senão, estão nos chutando daqui, então foda-se. Iria tirar a Igreja Universal daí e ia seguir a vida. Mas se tem um monte de Igreja Universal aí é porque realmente ele consegue faturar bem lá, né? E daí os dólares manda para cá. Ou sei lá onde, né? Na conta que ele tem lá no exterior. Basicamente isso. Então no vídeo de hoje eu quero vos mostrar isso daqui, né? Que, pô, meu, a Igreja Universal é uma igreja que já tem esse histórico aqui faz tempo, né? De denúncias e tudo mais, né? E tem muitos fiéis, por quê? Porque tem muita gente desesperada que quer ter uma vida melhor, daí eles conseguem atrair as pessoas com essa ideia de que se você dá para Deus, Deus vai te dar retorno. Muita gente vai lá, perde coisa, vive naquela ilusão e tudo mais. Se baseiam num livro totalmente contraditório, um livro que não é perfeito, que não é inerrante. Exemplo disso é o que eu vos mostrei aqui agora. Quando está escrito uma coisa e na prática eles fazem outra, porque não respeitam o próprio livro, só respeitam quando lhes convém. E afins, daí vira toda essa bagunça aí, né? Em outras palavras, só existe Igreja Universal porque ainda tem muitos fiéis que bancam esse tipo de igreja. Só isso. Hum. Bom, a gente se vê numa outra ocasião. Espero que fiquem todos em paz. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Até mais. Valeu.